Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 11 de junho de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um grande ataque russo com drones e mísseis contra a Ucrânia, infelizmente algumas coisas atingidas aqui em Kherson, em Odessa, também em Kharkiv. Kiev dessa vez foi poupada, não teve muita coisa, está voltando à normalidade depois dos últimos grandes ataques, né? Os ucranianos, por sua vez, fizeram um grande ataque aqui contra uma fábrica de pólvora em Tambov também. Na linha de frente, nenhuma grande mudança de ontem para hoje. Tivemos uma troca de corpos de ucranianos mortos na guerra, com russos mortos também. Então é isso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Pituruco da Neném, 8 do 1 foi Revolução do Proletariado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, na noite de ontem para hoje, né, a Rússia lançou 85 drones Shahed e mais um míssil Iskander-M, né? E alvejando a cidade de Kharkiv, Donetsk e as regiões de Kharkiv, Donetsk e Odessa, né? 40 deles foram derrubados, 9 suprimidos por guerra eletrônica, ou seja, de ontem para hoje os ucranianos conseguiram derrubar relativamente poucos drones nessa campanha, né? Ao contrário dos últimos dias em que muitos foram derrubados, dessa vez um pouco mais da metade foi derrubado dos drones, o que causou uma série de problemas. Kharkiv particularmente foi muito atingida, 2 pessoas foram mortas, 54 feridas, a região de Odessa também foi alvejada, enfim. Por que os ucranianos derrubaram poucos drones de ontem para hoje é difícil de dizer, provavelmente devido aos alvos, né? As cidades de Kharkiv e Odessa são cidades mais difíceis de se defender, porque ficam bem perto da linha de frente aqui. Ou seja, Kiev, os drones têm que andar a uma distância grande, talvez fique mais fácil de defender, ou talvez porque estejam faltando já os mísseis que os Estados Unidos haviam prometido para a Ucrânia e não entregaram ainda, né? O Zelensky fala aqui dos esforços que estão acontecendo neste momento em Kharkiv, depois do ataque de mísseis com os drones ontem lá em Kharkiv. O ataque atingiu um prédio residencial, 64 pessoas foram feridas, 9 crianças inclusive, e 3 pessoas foram mortas, segundo o Zelensky aqui, as condolências e coisa e tal. Tem muitos incêndios na cidade, mas como sempre, nossos sistemas de emergência estão agindo para resolver esse problema, né? Enfim, cada dia traz novos ataques russos contra civis, absolutamente sem nenhuma necessidade militar, nenhum alvo militar. E, mais uma vez, ele pede que todo mundo faça esforços diplomáticos para sanções e coisa e tal contra a Rússia, né? Bom, agora, uma coisa muito importante, a gente fala sobre esses ataques, que tem muita coisa destruída aqui, realmente pega fogo e coisa e tal, mas é importante notar também que a vida segue normal na Ucrânia, tá? Isso aqui é Kiev, o centro de Kiev, poucos dias após aí um grande ataque que destruiu um monte de coisa, botou o metrô, não estava funcionando e coisa e tal, e você pode ver aqui, o pessoal já está limpando a rua, as pessoas indo trabalhar, a cidade volta a funcionar sem problema. Eu vivi muito isso lá. O dia a dia segue sem problema algum, né? É lógico, é muito triste, é muito trágico para quem perde o seu apartamento, para quem é atingido por isso, mas a cidade segue funcionando normalmente lá em Kiev. É impressionante a resiliência do pessoal lá, né? Aqui, ó, isso aqui é a praça principal lá, a praça central, essa avenida aqui é a avenida central lá de Kiev. Enfim, essa é a região. E aqui é um prédio, acho que é um prédio público isso daqui, eu não sei muito bem o que é não. Eu passei por aqui andando por lá, eles têm essa homenagem ao pessoal da Azovstal, o pessoal que defendeu Mariupol lá até os últimos dias, né? Então tem essa homenagem para eles aqui, isso aqui é bem no centrozinho de Kiev mesmo. Bom, os ucranianos fizeram um ataque também contra Tambov, essa cidade aqui de Tambov, na Rússia, onde foi atingido uma fábrica de pólvora. Então tem as imagens aqui da fábrica de pólvora pegando fogo. Certamente causou problemas isso daqui para os russos, né? Fábrica de pólvora, não preciso nem explicar para vocês que é um alvo militar legítimo, é algo que ajuda no esforço de guerra russo, né?
Dá para ver um monte de coisa explodindo. Evidentemente o ataque aqui foi com drone, mas uma vez que o drone bota fogo na coisa, deve ter muita coisa para explodir ali nessa fábrica, né? Essa daqui é o território lá da fábrica e a posição dela aqui, né? Aqui tem mais algumas imagens, mas eu acho que são as mesmas imagens que a gente já viu. Aqui tem a geolocalização, o pessoal conseguiu exatamente bem dentro o ponto, né, do incêndio aqui, fizeram a geolocalização aqui e deu bem dentro da fábrica lá de pólvora, ou seja, foi atingida com sucesso a fábrica lá em Tambov, né? Bom, os ucranianos destruíram um grande prédio ali em Kursk, em que os russos estavam usando para sistemas de guerra eletrônica e inteligência de sinais, né? Seguinte, a inteligência de sinais são mecanismos de você interceptar a comunicação, ver o que está sendo transportado, quem está falando com quem, onde é que estão vindo os sinais elétricos e coisa e tal. Enfim, tinha esse prédio aqui com muita coisa que os ucranianos destruíram essa coisa. É impressionante como a aviação ucraniana está se tornando cada vez mais ativa na linha de frente. Eu tenho apontado isso para vocês. Os ucranianos fizeram todo um trabalho para eliminar defesas antiaéreas russas na linha de frente e também os aviões A-50 que eram usados para impedir que a Ucrânia tivesse domínio dos céus, né? E agora a Ucrânia está cada vez mais com essa capacidade de usar a aviação próximo da linha de frente. Bom, também teve outro ataque lá em Kursk, os ucranianos teriam atingido em Marinko uma concentração de forças russas, então haveria uma concentração de forças russas do tamanho de uma companhia, ou seja, a gente está falando aqui entre 100 e 200 pessoas, e de repente os ucranianos atingiram aqui uma grande explosão. Imagino que essas 100 ou 200 pessoas foram eliminadas ou pelo menos muito reduzidas, né? Atingiu alguma coisa ali, com certeza. E pelo tamanho da explosão, não foi... Bom, primeiro foi um drone, porque dá para ouvir o barulho do drone, né? E segundo, que pelo tamanho da explosão, eles atingiram algum depósito de munição ali, alguma coisa assim, porque foi uma explosão realmente muito grande. Bacana isso daí, né? Bom, falando sobre a linha de frente, portanto, a gente tem aqui uma imagem da região de Siversk, um pequeno avanço russo aqui em Bilorivka, mas nada significativo, ainda muito longe aqui de Siversk ainda. Aqui na região de Toretsk tivemos mais um pequeno avanço russo aqui também, mais uma vez avanços microscópicos aqui em Toretsk. Pokrovsk, nenhuma mudança de ontem para hoje, e Constantinopla, que é um pouquinho mais além ali depois de Pokrovsk, já na direção de Velika Novosilka, também um pequeno avanço aqui, mas nenhuma mudança significativa, né? Mais uma vez você pode ver aqui que eles estão realmente chegando perto da fronteira com o Oblast de Dnipro, né? O Oblast de Dnipro, os russos já estão dizendo que já entraram no novo Oblast da Ucrânia aqui, mas eles estão tentando chegar aqui para pelo menos poder dizer isso, mas a verdade é que ainda não chegaram, né? De qualquer forma, esses avanços microscópicos deles aqui não fazem nenhuma diferença. Esses parcos avanços russos são à custa de muitos russos mortos, né? E aí você gera uma reclamação muito grande entre os militares russos. Por exemplo, a gente tem aqui um soldado russo reclamando que o comandante da companhia dele impede pessoas feridas de recuar e executa aqueles que recuam sem ordens, e as pessoas feridas ficam apodrecendo vivas, sem ajuda médica e sem água. Segundo ele está dizendo aqui, ele teve que pagar $38 mil de propina para ser recuado, para ser retirado lá da linha de frente. Esse soldado usa o nome, o call sign, né? Usa o nome de guerra Boxer, está servindo na 137ª Brigada de Assalto, e falou nesse vídeo sobre esses problemas que os russos estão tendo lá, né? E continua indo para frente, você vai morrer de qualquer jeito, que o comandante dizia, né? E as pessoas estão apodrecendo por lá, não tem mais o que fazer e coisa e tal. Enfim, está reclamando muito da situação na linha de frente. E é isso aí, os russos estão desesperados, eles estão forçando esse ataque sem ter condições. Morre muita gente, está cada vez mais perto do 1 milhão de russos mortos aí. Vamos chegar em alguns dias isso daí, tá? Bom, e também os próprios militares médicos russos, né, a equipe médica que ajuda os militares, também estão reclamando muito das condições
atrozes que estão acontecendo na linha de frente. Primeiro porque os soldados não têm treinamento médico de primeiros socorros, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa essencial, você se machucar numa guerra é algo bastante comum, e se você não faz os primeiros socorros, não cuida nos primeiros minutos do problema, o problema pode se tornar um problema muito maior mais adiante quando chega para o médico, né? E o que eles colocam aqui também, falta material, falta treinamento para os soldados, falta material para a linha de frente. A maior parte dos feridos acaba morrendo, segundo os médicos. Ou seja, é uma repetição do modus operandi da Rússia em guerras no passado, né? Sempre fizeram muito isso. O problema é que no passado a Rússia nunca teve problema com crise de natalidade, né? Sempre teve uma população muito grande e crescente, então ela pôde se dar o luxo de perder não sei quantos milhões de soldados na Segunda Guerra Mundial e ainda sair disso com uma economia funcional. Hoje em dia a Rússia tem um problema. A Rússia não tem mais uma taxa de natalidade tão grande assim, de forma que esse milhão de soldados que já está perdido aqui nessa guerra vai ser complicado da Rússia repor, não só para guerras do futuro, mas também para a própria economia russa, né? E eles estão dizendo aqui que o canal de Telegram Transformer é um canal sobre médicos, lá, dos médicos russos, né? Publicou uma entrevista com o especialista Alexander Moisesevich Z, que é um pseudônimo, e ele está reclamando, ele é um médico que atende o pessoal, e ele fala que, né, tem sido tratado quase como um escravo na linha de frente, que ele não consegue parar de trabalhar porque tem poucos médicos, pouco equipamento, pouco de tudo. Enfim, a situação crítica na linha de frente justamente em função desse tipo de desgaste que os russos estão expondo, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a retórica do Putin, o que ele está culpando pela guerra, um monte de besteira. O Putin, ele sabe que ele perdeu essa guerra, ele mantém a guerra agora porque ele sabe que se ele parar a guerra, ele cai, né? A preocupação do Putin agora é manter o próprio Putin no poder. A Rússia em si, ele sabe que já perdeu, né? Bom, houve uma troca de corpos de prisioneiros, então 1.212 ucranianos que infelizmente faleceram nessa guerra estavam do lado russo, foram trocados, equivalentes russos que tinham sido mortos na Ucrânia também foram trocados com os russos. Essa troca aconteceu aqui nessa região, aqui próximo de Belarus, né? Aqui que foi feita essa troca. Bom, os russos, entre as várias retóricas que eles disseram agora, que o Putin disse agora, que a Rússia não vai terminar a guerra da Ucrânia até que a OTAN saia dos países bálticos. Então agora essa é a desculpa, tem que sair dos países bálticos a OTAN para eles saírem da Ucrânia. É lorota, é lógico, no momento que a OTAN sair dos países bálticos, a Rússia vai invadir, né? Eles fizeram parte do Império Russo, então a Rússia acha que tem direito a eles e coisa e tal. É só para mostrar isso daqui que não, o Putin não vai parar essa guerra. Não porque ele tenha condições de ganhar a guerra, ele sabe que não tem, mas justamente porque ele não tem alternativa para se manter no poder, né? Bom, o pai do Elon Musk disse que o Elon Musk roubou a tecnologia de foguetes da Rússia, porque é a Rússia que faz os melhores foguetes. Eu já falei para vocês que o pai do Elon Musk é brigado com o Elon Musk, né? Eu estou vendo muita gente da esquerda que não sabe desse detalhe, dizendo como se o pai dele fosse ligado ao Elon Musk diretamente. Não é, o pai do Elon Musk é brigado com o Elon Musk. Talvez seja até bom o pai dele estar indo para a Rússia, no sentido de que talvez o Elon Musk perceba a roubada que é apoiar a Rússia, que as pessoas do lado errado é que apoiam a Rússia no final das contas, né? Mas lógico, isso daqui é muito mais do que meramente um velho retardado falando besteira. Isso daqui tem a ver também com a propaganda russa, que deu uma aumentada recentemente, justamente devido ao problema que eles estão desesperados, né? Como eu falei para vocês, a última expectativa do Putin era o Trump ganhar essa guerra para ele. E o Trump está inclinado a simplesmente deixar para lá. E basta o Trump deixar para lá para a Rússia se ferrar completamente. Os russos estão gastando muito em propaganda. Além do pai do Elon Musk, olha só, a revista Veja caiu o Pix da revista Veja aqui. Fim do planeta, Rússia ameaça guerra nuclear se a Ucrânia tentar reaver os territórios temporariamente ocupados. A Rússia não tem nem condição de manter os territórios, mesmo que ela queira manter os territórios, ela não tem condição de manter. Mas, né, esse aqui é lógico, é propaganda. Ai, guerra nuclear! Eu falei para vocês, sempre que a Rússia não tem alternativa, que eles são desesperados, eles falam em guerra nuclear. E jogaram dinheiro, tá? De novo,
o pessoal tem a visão de que a propaganda russa é muito forte hoje. Não, ela era muito forte antes, porque eles faziam exatamente isso daqui, ó. Compravam jornais e revistas para fazer propaganda deles aqui, ó. G1, ameaça de bomba atômica. Qual o tamanho do arsenal nuclear da Rússia? Olha só, a Rússia tem um monte de bomba. Eles vão jogar bomba e vai acabar com tudo, bicho. Cara, é impressionante, bicho. Míssil com precisão mortal e drones kamikazes, as armas usadas para a Rússia no ataque massivo à Ucrânia e não sei o que lá. Ou seja, o pessoal tá bancando a propaganda aqui justamente porque o ataque, como a gente mostrou aqui, foi um ataque muito danoso? Foi. Fez alguma diferença? Não fez, não, meu. Os mísseis foi tudo derrubado. Míssil com precisão mortal, todos derrubados. A gente mostrou aqui que agora que chegaram os Patriots de Israel, né, foi tudo derrubado. Mas o Globo tá aqui, não, porque a Rússia é muito perigosa, tenham medo do Putin, tenham medo. Cara, e o mais engraçado, bicho, é ver as Russettes no Twitter falando, ai, Peter, porque você fica do lado da mídia principal, da mainstream mídia. Não, vocês, Russettes, estão do lado da mainstream mídia. Vocês estão repetindo esse tipo de lambança de que a Rússia é muito poderosa, ai, que não tem como a Rússia perder a guerra porque ela tem armas nucleares. Vocês que repetem a conversa da propaganda russa na mídia principal, na mídia tradicional socialista, né? Enfim, e para completar, e não foi só isso não, atingiram todos os ativos dele. A Tulsi Gabbard, que é quem está responsável por destruir a inteligência americana para ajudar os russos, fez aqui um videozinho, cara, dizendo, não, porque olha só, a guerra pode levar à destruição do mundo. Ai, Ucrânia, para de atacar a Rússia, senão eles vão fazer uma guerra nuclear. Podia ser o Putin dizendo isso, é que o Putin já falou tantas vezes isso, e que ninguém mais leva a sério. Tá? Então agora ele gastou uma grana, deve ter botado um dinheirinho na conta da Tulsi Gabbard para ela falar isso, né? Então eu não vou botar o discurso dela aqui, mas ela está falando aqui, não, porque as bombas hoje em dia são muito maiores e seria uma tragédia. Olha só como é que vai ficar o seu jardim se a gente não fizer a Ucrânia render direto. A Ucrânia tem que se render, senão você pode sofrer as consequências, e coisa e tal. Cara, que coisa ridícula essa mulher, bicho. Como é vendida para os russos. E também outro cara aqui, o David Sachs, né, que é um outro idiota lá da... dizendo que não, que os Estados Unidos têm que ficar mais do lado da Rússia, porque no final das contas só está levando à morte, não vai acabar essa guerra, não sei o que lá. É um outro idiota também. Esse aqui, ou é o Thiel, esse daqui, eu não sei. Esses idiotas que estão do lado do Trump, eu esqueço o nome deles, mas não interessa também. É tudo uma cambada de... Acho que esse aqui é o Thiel, Peter Thiel. E o Reg 7 também está falando aqui agora que vai diminuir o orçamento para a Ucrânia no ano que vem, né? Beleza, vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Eu já falei para vocês, é lógico que eles estão fazendo todos os esforços agora, porque a Rússia está desesperada. Eles sabem que meramente os Estados Unidos ficar de fora dessa guerra, a Rússia perde isso daqui. Só que é inevitável que o Trump vai perceber que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia, né? E mesmo que corte o orçamento, é só o Congresso fazer uma emenda ano que vem e tem orçamento de novo. Bom, hoje é um dia muito significativo. Hoje fazem 2 semanas da última vez que o Trump deu 2 semanas para o Putin resolver a coisa, ou então ele ia fazer sanções contra a Rússia, né? Então lembra que o Trump está desde o início do governo dele. Primeiro ele disse que ia acabar com a guerra em 24 horas, não rolou. Depois ele começou a dar prazo, vou dar 2 semanas de prazo para a Rússia negociar a paz, vou dar 2 semanas de prazo. A Ucrânia aceitou todos os acordos de paz, tudo que foi pedido, cessar-fogo, tudo foi aceito pela Ucrânia. Aí o Putin não aceita. Aí o Trump, não, mais 2 semanas, mais 2 semanas. A última vez que ele deu 2 semanas, fazem 2 semanas. O Trump, já está na hora de você dar mais 2 semanas para o Putin, né? Renova o prazo do cara aí, pô. Senão vai ficar feio, né? A verdade é que não vai acontecer nada aqui. Parece que vai ter uma conversa entre Rússia e Estados Unidos lá em Moscou. Não sei quem é que vai negociar, quem vai ser da delegação americana lá e coisa e tal, mas no final das contas o ponto é esse. O Trump quer muito ajudar a Rússia, mas ele não vai conseguir. E pior do que isso, ele vai perceber que ele não tem outra alternativa que não seja essa, que não seja ajudar a Ucrânia. Porque, como diz aqui essa thread do Johnny Ascola, eu já trouxe ela aqui em outros vídeos, não tem jeito, a Rússia já perdeu essa guerra, não tem alternativa, né? O Putin está se mantendo na guerra apenas exclusivamente para ele se manter no poder, não tem nenhuma outra vantagem nisso daí. Os objetivos que eles tinham, nenhum deles funcionou, nada que eles planejavam para essa guerra funcionou, só piorou a situação, e a questão econômica está ficando cada vez pior, né? O que
a última expectativa do Putin é que o Trump ajude ele, né? Por que esperar? Esperar a guerra na expectativa de que o Ocidente fique cansado e que o Trump ajude a Rússia, né? Ele já cortou a ajuda militar, enfraqueceu a unidade dos países e sinalizou que o Putin só precisa esperar e coisa e tal. Ou seja, o Trump está fazendo o caminho, segundo eles dizem aqui, de ajudar o Putin a ganhar essa guerra. Eu não acredito que vai acontecer isso. A Europa não vai se enfraquecer com essa história e o Trump vai em algum momento perceber que não tem outra alternativa que não seja ajudar a Ucrânia. Outra coisa legal aqui, ano passado Portugal doou alguns helicópteros que estavam fora de forma... não funcionavam mais, já estavam velhos, né, quebrados, não funcionavam mais. A Ucrânia consertou esses helicópteros, colocou eles em condição de voo novamente, e agora com esses últimos bombardeios que houve contra a Kiev, esses helicópteros portugueses foram usados para apagar incêndios lá durante o ataque russo. Então olha só que coisa bacana, né? Mostra duas coisas aí. Primeiro, agradecer aos colegas portugueses aí por essa ajuda para a Ucrânia. E segundo, mostrar também como que os ucranianos têm uma boa capacidade mecânica de consertar coisa, de resolver coisa. Eles justamente dentro da era soviética, né, a Ucrânia era o grande cérebro da indústria bélica, da indústria mecânica da União Soviética. Então eles têm uma capacidade muito grande disso daí, né? Bom, a Ursula von der Leyen está querendo fazer mais um pacote de sanções que vai alvejar o Nord Stream, proibir o uso do Nord Stream e baixar a quantidade de óleo, o preço do óleo de $60 para $45 o barril e banir o uso da infraestrutura de energia russa, né? Alguns países ainda compram energia da Rússia ali na fronteira, mas isso vai acabar, vai ser banido. E o mais importante dessa coisa toda aqui é baixar o preço de $60 para $45 o barril, para mais uma vez piorar a situação da Rússia economicamente, né? $45 o barril, o petróleo simplesmente não é mais custo efetivo, você gasta mais para produzir ele do que para vender por esse preço, né? Vamos aguardar, eu tenho certeza que isso vai funcionar. Os Estados Unidos provavelmente não vai adotar isso aqui, mas mesmo a Europa adotando já é um baque enorme para a Rússia, né? Uma outra coisa importante, vocês sabem, a OTAN ela tem um limite de gasto em despesa anual de cada país membro, né? E existe uma manobra que eles estão fazendo aqui para contar a ajuda à Ucrânia como parte desse gasto militar de defesa da Europa. O que faz todo sentido no mundo. A principal defesa da Europa hoje é feita mesmo pela Ucrânia. Mas isso daí é um bocado de dinheiro. Para pensar, a gente está falando de 2% do orçamento dos países que fazem parte da OTAN. Você sabe quanto que é isso? É dinheiro para caralho. Se eles conseguirem passar essa norma, certamente vai ter muito mais incentivo para ajuda militar para a Ucrânia. Seria uma coisa muito boa, né? Bom, a Ucrânia lançou um vídeo aqui mostrando como é que foi a operação Spiderweb, né, a Pavutna, justamente considerando como é que foi feito, o planejamento, as várias coisas que tinham que acontecer. Enfim, muito bacana a coisa toda aqui, falando sobre os planos, como é que foi feito e coisa e tal. Realmente uma operação de muito sucesso, né? E contrasta com as reportagens pagas pelos russos, não porque a Rússia tem ataques massivos com mísseis, com precisão mortal. Falou aqui na coisa, não falou em momento algum que os mísseis foram todos derrubados. Ou seja, esqueceram de falar assim, não, os mísseis com precisão mortal, que foram todos derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Nenhum atingiu o alvo. Né? Ou seja, aqui, 7 mísseis, inclusive KN-23 Iskander, que o presidente da Ucrânia falou que Kiev sofreu um dos maiores ataques da guerra, um dos maiores, não foi o maior ataque da guerra, mas os mísseis particularmente foram todos derrubados, né? Aí você compara, por que a Rússia tá pagando para fazer esse tipo de propaganda, né? Porque ficou feio pra caramba para eles, pô. O negócio lá da Operação Pavutna foi um sucesso enorme, mostrando os aviões russos, tudo pegando fogo ali. Coisa linda de ver, né? Ficou evidente a superioridade em engenhosidade, em tecnologia da Ucrânia sobre a Rússia nessa guerra, né? Bom, e como diz aqui a United 24, a frota russa está cada vez mais sobrecarregada, né? Veja, os aviões que foram destruídos na Operação Pavutna, eram os aviões que tinham condição de voo da frota russa. Tem muito avião da frota russa que simplesmente não funciona mais há muito tempo. Então o ataque foi muito maior, na verdade, se você considerar
aviões operacionais, né? Aqui é praticamente uma resposta ao jornal Globo, né? Os Tu-95 e Tu-160 russos voaram carregados para fazer o maior ataque em meses, mas a Ucrânia considerou isso um flop, ou seja, não funcionou o negócio. Realmente, a imensa maioria dos mísseis foi derrubada, os que não foram derrubados atingiram alvos que não tinham absolutamente nenhuma importância, né? Bom, e outra coisa que está acontecendo, a gente já tinha mencionado isso, né, a questão de sabotagem de submarinos russos, né? Agora, como está dizendo aqui a Irish Star, a Marinha Russa, os oficiais da Marinha Russa estariam sabotando seus próprios submarinos à medida que o Putin enfrenta cada vez mais problemas, né, com militares, né? Ou seja, o pessoal está vendendo por quê? Porque estão ganhando pouco, não estão participando da guerra. Quem participa da guerra ganha mais, como a Marinha está meio de fora dessa guerra, não está ganhando dinheiro. O pessoal está insatisfeito, está vendendo as coisas do próprio submarino para conseguir ter alguma grana trocada, e cada vez mais você tem problemas com isso. Esse é um dos motivos que eu falo pelos quais o Putin não pode desmobilizar a tropa agora. Tem um monte de soldado que ele mobilizou, que ele está pagando bem para estar lá na linha de frente. No momento que você desmobiliza, vamos fazer um cessar-fogo, 30 dias sem luta. 30 dias com esse pessoal recebendo um salário mais baixo. Um monte de gente armada, violenta, recebendo um salário mais baixo, vocês entendem o problema disso, né? Isso vai voltar para o Putin. Isso historicamente na Rússia sempre aconteceu isso. Historicamente a Rússia perde guerra, no que parou a guerra, os soldados voltam e derrubam o czar, o movimento revolucionário, o secretariado lá, enfim. É isso que o Putin teme no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.